Poderíamos deixar de tecer considerações sobre a casa espírita em geral, quando emprestamos nosso nome a muitas delas, espalhadas pela imensidão do Brasil. Muitos de vós se encantarão com o conto, recebendo-o como romântica narrativa, carregada de conceitos cristãos, tendo como fundo a figura indescritível do Mestre. Todavia, apreciaríamos chamar-vos a atenção para o fato de que muitos centros espíritas partilham semelhantes dramas, enfrentando o desamor e a desunião. Grupos se desfazem mercê de puerilidades, espíritas convivem em ambientes hostis, permitindo o assédio de irmãos desencanados ainda imperfeitos, crescem os ciúmes, a inveja, o despeito, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Não raro as casas espíritas se transformam em arenas onde se digladiam os que se chamam de irmãos, por razões as mais diversas, inaceitáveis à luz da doutrina do Mestre e dos postulados de Kardec. Ensinam-se preciosos conceitos tais como reencarnação, vidas passadas, lei de causa e efeito, influenciação espiritual, obsessão. Ainda assim esquecem-se os espíritas de que não são diferentes dos demais encarnados inseridos em outros contextos religiosos, estando sujeitos, primeiramente, à imperfeição de seus próprios espíritos, circunstância para a qual só existe um remédio eficaz, o aprimoramento interior. Olhai de frente os vossos companheiros de seara espírita. Esperais espíritos afins tão somente? Ou será que acaso vos reuniu? O companheiro de mesa mediúnica está convosco na existência terrena pela primeira vez? Temos que conviver com aquele que nos desagrada, provocando até a repulsa. Reencontramos afetos de outrora. Aplicai, portanto, às vossas vivências aquilo que estudais e ensinais. Esforçai-vos em aperfeiçoar vossos sentimentos, insistindo por vos libertar das chagas morais. Lembrai-vos de algo sumamente importante: sois trabalhadores da última hora, não por serdes os mais importantes ou por deterdes conhecimentos além dos demais, mas tão somente por haverdes-vos negado vezes sem fim ao Mestre, ou, o que é ainda mais constrangedor, por havê-lo servido indignamente, atados à hipocrisia do mundo, presos ao poder e ao dinheiro. Hoje, como espíritas, tendes a vos iluminar os conceitos do Consolador prometido. Apresentai-vos para o trabalho, mas aberto esteja o vosso coração para o amor e o perdão. Que a caridade não se restrinja ao pão, à palavra, mas que seja realmente aquela ensinada por Jesus e tão bem explicada pelo mesmo Leonés no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Máximos, Flávios, Lívia. Personagens do passado de regresso à Terra, estagiando novamente em nosso planeta a escola. Estão aprendendo a amar. Se vós ainda não souberdes amar vosso companheiro de tenda espírita com a incondicionalidade do Mestre, procurai pelo menos respeitá-lo e aceitá-lo, calando vossos ciúmes e melindres em prol da tarefa maior. Sede tolerantes, omissos jamais. Sede perseverantes. Se assim o fizerdes, com o correr do tempo notareis que a paz se instalará, permitindo que vossa presença seja reduto consolador, iluminado por Jesus. Cair Bachutel. Raquel, a dançarina. Se amais os que vos amam, que graça alcançais. Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vos fazem, que graça alcançais. Até mesmo os pecadores agem assim. Lucas, capítulo 6, v. 32 e 33. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiros assíduos a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. A noite cairá algumas horas. A luxuosa casa, cujo exterior se iluminava por um sem número de achotes dispostos estrategicamente pelos estupendos jardins, acolhia homens e mulheres elegantemente trajados, vindos dos mais diversos pontos da cidade. A brisa noturna conduzia o som das risadas e da música para longe de seus muros, iludindo os que ouviam com a promessa de prazer e felicidade fáceis. Entre as alamedas floridas, níveas estátuas em mármore precioso assistiam aos arroubos dos casais sob os caramanchões floridos e perfumosos ou simplesmente protegidos pelo anonimato cúmplice dos bancos à meia luz. No imenso salão de festas, à luz ardente de velas aromáticas,
Sobre tablado ricamente revestido e adornado com sedas e adamascados, uma mulher dançava, os longos véus ondulando ao ritmo de seus movimentos sinuosos e cheios de graça, pulseiras e colares de ouro tinindo, como se acompanhassem os instrumentos que a faziam bailar. Lenta e sensualmente, livrava-se dos panos transparentes, deixando-os cair ao solo, revelando o corpo muito jovem, de perfeita beleza, sumariamente protegido por pequeno traje recoberto de pedrarias. Os longos cabelos, no precioso tom do ouro velho, alcançavam-lhe a esguia cintura, refulgindo a luz perfumada. Olhos semicerrados, entrevia com satisfação a volúpia e o desejo nos homens que a fitavam fascinados, bem como a inveja mal dissimulada nas belas mulheres. Aos sons acelerados do instrumental, o corpo evolucionava cada vez mais rápido, os pés desnudos e delicados, adornados por finas correntes de ouro, parecendo alçar voo, impulsionados pela inspiração da dança. Gradativamente, os acordes tornaram-se mais lentos e suaves, o corpo da dançarina enlangueceu, voluptuosamente os acompanhando, até que ela terminou a apresentação sobre o solo, abandonada entre as sedas e os véus, em sedutora e sugestiva entrega, em meio ao silêncio da sala repleta de espectadores. Aplausos e gritos de incentivo acompanharam o ágil levantar da bela mulher, enquanto que pressurosa serva envolvia com longo manto branco, ocultando ainda trêmulo corpo dos olhares cobiçosos. Fitando a assistência que insistia em aclamá-la, os imensos olhos verdes procuravam pelo homem que lhe despertara a atenção mal iniciar o sensual bailado. Ao contrário dos demais, que preguiçosamente se reclinavam nos triclínios estrategicamente dispostos pelo elegante e luxuoso salão, ele permanecera em pé, apoiado displicentemente a uma das colunatas de mármore, conquanto não ignorasse a dança, seu olhar lhe parecera irônico, irritando-a. Acostumada com elogios e demonstrações de admiração, a atitude do belo oficial romano ferira-lhe os brios de mulher bonita e disputada, sempre com os homens aos pés, suplicando atenção. Sabia que, mais tarde, quando a noite se fizesse mais densa e os sentidos plenamente exaltados pelo vinho e pela paixão, concederia seus favores, sempre regiamente retribuídos, a alguém que lhe aprovesse, usualmente pesando na balança as condições financeiras do candidato. Naquela noite, no entanto, estranha atração impelia aquele que, sentia-o, desdenhava do sucesso de sua performance, menosprezando o entusiasmo geral em relação à sua pessoa. Acolhida efusivamente em barulhento grupo, onde o vinho corria, jamais deixando vazias as soberbas taças de prata lavrada, tentou desviar a atenção, aparentar indiferença, o coração aos saltos. Sensível aos galanteios, deixou-se embalar pela doce e ilusória musicalidade das palavras, permitindo-se sorrir complacente, respondendo cativante aos que a cercavam, disputando um lugar a seu lado. No entanto, dissimuladamente acompanhava cada movimento do moço, decepcionada constatando que não mais a olhava, parecendo entediado em meio ao festivo e desregrado ambiente. A taça permanecia quase que intocada, sustentada pela forte e bronzeada mão, e ele sistematicamente recusava as ofertas dos criados que se movimentavam de maneira discreta pelo salão, portando preciosas jarras de vinho e bandejas repletas de delicadas e finas iguarias. Sentiu-se inexplicavelmente ferida, como se a hospitalidade de sua casa estivesse alguém da pessoa do inacessível estranho. Pela vez primeira, envergonhou-se da atitude de alguns convivas, em franco entretenimento amoroso, indiscreta e audaciosamente. Presa de incompreensível ciúme, constatou o interesse declarado de muitas jovens, todas belas e lindamente adornadas e vestidas, que dele se aproximavam, intentando despertar-lhe a atenção e o desejo, abertamente se oferecendo. Embora gentilmente delas se afastasse, constrangido com as audaciosas abordagens, preferindo permanecer só, ainda assim o angustioso sentimento de posse, o zelo, o medo da perda talvez, persistiam no coração da jovem dançarina. Repentinamente, ele se encaminhou para um dos grupos dos jovens oficiais e lindas mulheres, trocando breves palavras, secundadas pela evidente intenção de se retirar. À porta, recebeu das mãos do servo extravagantemente trajado o manto que o envolveria, apressando-se em abandonar o recinto. Pressentindo sua iminente e reservada saída, a moça venceu rapidamente o espaço que o separava,
segurando-lhe o braço. Embaraçada e confusa com os sentimentos até então desconhecidos, que lhe aceleravam o coração e a faziam tremer, murmurou, com voz receosa e tímida: escolhi-vos. Vinde, segui-me. Surpreso, a contragosto acompanhou, ambos se dirigindo a uma saleta próxima, disfarçada por pesados cortinados e deserta. Educado, temendo ofendê-la com uma recusa às vistas dos criados e dos convivas, entendendo perfeitamente a natureza do convite, pois lhe conhecia a fama através das histórias que circulavam no acampamento e nos postos de guarda, optara por segui-la. Muitos dos companheiros, desprovidos de fortuna como ele, economizavam o soldo, sonhando com a possibilidade de adentrar a luxuosa casa de prazeres e talvez a possuir, ainda que por uma única noite, suplantando ricos e poderosos. Durante meses, fora forçado a compartilhar das conversas, embora como mero ouvinte, acabando por segui-los na incursão noturna para não os desfeitear, sentindo-se desambientado em meio à balbúrdia, alegria que soava falsa a seus ouvidos, desejando retornar ao quarto silencioso e se dedicar à leitura antes do sono reparador. Adentrando a vivenda, observar o luxo e a riqueza de detalhes, analisando os convivas, compreender que todos ali estavam em busca dos prazeres do sexo, ainda que remunerado, certamente muito bem pago a julgar pelo palacete e pela qualidade e disponibilidade do vinho e das exóticas iguarias. Quanto às mulheres, todas belíssimas. Ela ainda não chegara à sala, como se planejasse triunfal entrada quando todos a aguardassem. Intimamente, questionara se a mulher tão falada e cobiçada poderia ofertar algo mais do que as outras, a ponto de se tornar o sonho de tanta gente. Ao surgir finalmente, entre aplausos entusiásticos, iluminada pelas velas que circundavam o tablado, estranha tristeza lhe inundara a alma. Não pensava que fosse tão jovem. A cabeça orgulhosamente erguida, como se afrontasse o mundo sem avaliar as consequências. Linda, sem dúvida. No entanto, a beleza parecia-lhe desperdiçada ali, naquele ambiente, corrompida por palavras e pensamentos da escória que a desejava. Enquanto bailava, não conseguia desviar os olhos dela, atentando para os longos e diáfanos véus alçados ao ar com a dolorosa sensação de que se tratava de frágil borboleta ousando desafiar a luz que fatalmente lhe queimaria as delicadas e translúcidas asas, lançando-a sobre a poeira do solo, entregue à dura realidade, talvez inapelavelmente destruída. Despindo-a do orgulho, da ostensiva superioridade, das joias preciosas e dos ricos e provocantes trajes, revelaria a ingênua e inconsequente menina. Agora, ali à sua frente, na saleta íntima e acolhedora, sentia-se constrangido. Ela provavelmente lhe adivinhara pequenas de posses, simples oficial que conquistara o posto por suas qualidades e perseverança, sem padrinho ou fortuna. Jamais economizaria sonhando tê-la, como os outros. Isso certamente ela não entenderia. Ele ansiava por sentimentos e emoções mais puros e duradouros, não somente por um lindo corpo. Gentilmente dispensou o privilégio, pretextando urgência em reassumir o trabalho. Sugeriu-lhe outra escolha, até mesmo porque não a poderia recompensar condignamente, deixando-a entre as almofadas de convidativo divã, estupefata com o inusitado desfecho. Pela primeira vez, deixara-se levar pelo coração e recebera tão afrontosa negativa. Nunca alguém a rejeitara antes. Lágrimas de raiva e humilhação escorriam-lhe pelas faces borrando a maquiagem cuidadosamente feita por hábil criada. Irritada, abandonou intempestivamente a saleta, escolhendo a porta habilmente dissimulada entre as luxuosas cortinas, que conduzia diretamente a seu quarto de dormir, onde, sobre o leito amplo, entregou-se ao pranto, em franco desequilíbrio, como criança quem se nega o brinquedo desejado. Pensamentos cruzavam-lhe a mente e a cabeça latejava de modo doloroso. Pungente. Aquela horrível criatura certamente espalharia aos quatro ventos o vexame a que ela se expusera. Ririam dela. Seria motivo de chacota. Como enfrentaria os que lhe frequentavam a casa? Não poderia permitir que tamanha desgraça acontecesse. O orgulho falava alto dentro daquela alma, sugerindo represálias. Acabaria com ele. Como ousara, simples soldado que era, recusá-la, a ela que se acostumara a desdenhar de ricos e poderosos, e estes ainda assim assistiam, a seus pés, honrando-a com presentes e flores,
tentando persuadi-la. Amanhã encontrou-a insone e febril, a se revolver no perfumado e macio leito. Teria que agir às primeiras horas e se tornaria alvo dos risos de toda a cidade. Os surpresos e desprevenidos criados viram uma senhora desfigurada e ansiosa, em horário incomum, a bradar por roupas e desejum, que permaneceu praticamente intocado sobre a mesa. A liteira conduziu-a encoberta por protetor manta, à luxuosa vivenda, cercada de amplos bosques e jardins. Um nada menos surpreso serviçal deixou-a aguardando em encantadora varanda, iluminada pelo sol da manhã, entre alvos arcos de mármore e flores, indo em busca do senhor que dormia. Recusando assentar-se em qualquer um dos artísticos bancos, percorreu o pequeno espaço agitadamente até que ouviu o ruído de passos, quando tratou de rapidamente se acomodar e recompor a atribulada fisionomia. O dono da casa, surpreso com a visita em hora tão imprópria, visivelmente encantado com a presença da jovem, tomou-lhe das pequeninas mãos, galantemente as beijando, acenando aos criados para que os servissem. Após a troca de cumprimentos exigidos pela menos formal das etiquetas, o nobre romano indagou dos motivos da visita, certamente importantes e urgentes, a julgar pela hora. Será que finalmente resolvera ceder-lhe aos rogos, aceitando compartilhar de sua intimidade? Sabia dos sentimentos que o ligavam a ela. Não perdera as esperanças ainda. Então, agiu silenciosamente. Os serviçais dispunham sobre o tampo de mármore das mesinhas pequeninos pastéis de mel, frutas e jarras de vinho e sucos de frutas, acompanhadas de taças que solicitamente encheram. A jovem mal se serviu, embora não houvesse ceado na noite anterior e muito menos se alimentado ao levantar, limitando-se a morder tenro pastel, logo abandonado. Voz trêmula, lágrimas escorrendo pelas faces, contou ao ardoroso admirador a história que, diga-se de passagem, diferia totalmente do original, adequada aos seus propósitos. Fora agredida, humilhada, ultrajada, e tudo isto em sua própria casa, por obscuro integrante do exército de Roma. Quando? Na noite, quando a ele se recusara, após desagradável e insistente assédio. Para não causar maiores problemas aos dignos cidadãos romanos que lhe frequentavam a casa, julgara conveniente calar-se, aguardando a justiça que ele certamente lhe faria. Seria eternamente grata a ele e teria provas concretas disso, acreditasse-o. Sensibilizado com as lágrimas, finalmente prestes a concretizar a conquista tão esperada, até o momento impossível, o eminente romano rendeu-lhe as súplicas, comprometendo-se a dar contas da empreitada à noite, em sua casa, quando todos se retirassem. Serenada, a dançarina abandonou o palácio, aliviada pela certeza de que conseguira a planejada vingança, além de frustrar a maledicência. Então, não lhe passava pela cabeça que o jovem oficial poderia não a ter afrontado, portando-se educada e gentilmente, para se guardando os detalhes da noite anterior. Vivendo há anos em ambiente desprovido de grandeza moral e de sentimentos nobres, julgava o posicionamento do jovem segundo as regras que tão somente conhecia. Enquanto isso, o oficial assumira os deveres da manhã com a mesma serenidade de sempre. A noite fora ali também insone, mas por razões diversas. Embora tranquilo quanto à atitude que assumira, a imagem da linda mulher não lhe abandonava a memória. Usara de toda a diplomacia para não a magoar, mas sabia que a ofendera. Impossível não perceber isso nos indignados e surpresos olhos, na boca cerrada. À noite, voltaria à casa dele e tentaria explicar-se. No fundo, gostaria de vê-la novamente, sondar-lhe a alma, conhecê-la melhor. O incidente, ao qual usualmente não atribuiria importância, incomodava-o, pois ela era especial, muito embora não concordasse com seu modo de vida. Pensando melhor, ela se interessara realmente por sua pessoa, não colocando preço no afeto ofertado. Uma criaturinha tão linda e delicada. Quais caminhos a teriam conduzido àquela vida difícil? Talvez ainda houvesse tempo para mudanças. De sua parte, não conseguirá dela desviar os olhos um instante sequer, embora dissimulasse. Com toda certeza se entenderiam. Impossível que uma mulher tão bela, de olhos inocentes e boca gentil, quisesse persistir naquele destino. Às primeiras horas da manhã, soldados que não conhecia buscaram-no. Acompanhou-os, reconhecendo na ordem o selo de importante autoridade,
julgando tratar-se de ocorrência de trabalho. Viu-se, para sua imensa surpresa, conduzido à obscura prisão, onde costumavam relegar ao esquecimento pessoas cuja presença, de algum modo, ameaçavam a tranquilidade do governo. As suas perguntas, inicialmente calmas e controladas e mais tarde desesperadas, limitaram-se a calar, em mutismo enlouquecedor. Ainda reclamando seus direitos de cidadão romano, foi lançado à escura cela. Aos poucos, o terror dominou-o, compreendendo que ali estaria esquecido pelo mundo. Ouvira falar de desmandos geradores de tais punições, mas, cumpridor de seus deveres, jamais julgara ser atingido tão duramente. Horas, dias, meses. Na infecta masmorra, passou da agitação à prostração. Tudo guardava semelhança com um aterrador pesadelo, do qual despertaria de uma hora para outra, inserido novamente no contexto de confortadora realidade. Nos momentos de maior lucidez, alinhava hipóteses, buscando localizar as causas do injusto tratamento, revisando sua atenção profissional, nada encontrando que o desabonasse. Em meio à solidão, defendendo-se dos ratos enormes que teimavam em disputar com ele a pouca comida, fitando as poucas estrelas que conseguia entrever pela pequena janela gradeada, uma lembrança encantadora povoava-lhe a mente, derradeira e única consolação. Ela dançava. A sala, dantes repleta de convidados e pretendentes, achava-se vazia. A coreografia sensual e ardente transformava-se em poético bailar, repleto de ternura e sensibilidade. As mãos delicadas e cálidas tomavam-lhe novamente o braço, agora descarnado e trêmulo, retirando do pavoroso lugar. Na casa luxuosa, os criados acompanhavam assustados a surpreendente transformação da jovem ama. As noites passadas em desenfreada orgia, vinho e música atordoá-la, sedando os sentimentos que inutilmente persistia em negar, não tinham o poder de facultar o sono benfazejo e tranquilo de antes. O admirador apaixonado, que lhe satisfizera os desejos de vingança, cedo se cansara da novidade da conquista, desviando seus olhares e atenções para outro alvo feminino menos entristecido e mais ardoroso. Rora-lhe um extremo alívio, pois que sua presença constante recordava continuamente o que fizera. Cada vez mais bonita, como se os deuses que adornavam seu altar doméstico lhe facultassem o dom do belo, ignorando-lhe o sofrimento, dele zombando, entregava-se a uns e outros. Os cofres, cada vez mais repletos de ouro e riquezas, confirmavam seu poder. Na ânsia de agradá-la, enviavam-lhe preciosidades, simplesmente olhadas, relegadas aos cantos, destituídas de importância, nada afastando a apática indiferença, a tristeza infinita. Estátuas de escultores famosos, retiradas de níveis blocos de preciosos e caríssimos mármores, esquecidas pelas sales ou adornar as alamedas dos jardins caprichosos da casa. Perfumes em frascos primorosos, displicentemente usados por ela, riquíssimos tecidos, de distantes países, transformados em vestes que ela malfitava quando as criadas com elas a vestiam. Silenciosa, somente se animava à noite, na ampla e repleta sala de convivas, como se dos outros extraísse, ainda que por horas somente, o interesse que lhe abandonara a vida. Após a cruel vingança, da qual o nobre cidadão lhe daria contas ainda na mesma tarde, pois a ansiedade em finalmente a possuir não lhe permitira aguardar a noite, entre as cobertas acetinadas do leito, a consciência passara a pesar dolorosamente e a imagem do jovem oficial não mais abandonara. A magnífica corrente de ouro e pedras preciosas com que o romano lhe adornara o esguelhava o pescoço queimava sua pele como fogo. Pobrezinha! Ainda não conseguia entender que o verdadeiro algoz atendia pelo nome de remorso e nada tinha a ver com o precioso adorno. Ninguém jamais tocara, nem de leve, no melindroso assunto. Inicialmente, julgou haver interceptado com presteza os comentários do jovem, antes que espalhasse a notícia do humilhante repúdio. Depois, inteligente que era, percebeu que ele tivera tempo suficiente para tecer comentários se assim o desejasse, pois fora detido após muitas horas, conforme lhe informara o cúmplice na vingança. Em seguida, para sua maior tortura, embora não o quisesse, passou a estabelecer comparações com os que lhe frequentavam a casa repleta de prazeres, vazios, incapazes de emitir opiniões próprias, submetendo-se aos caprichos das companheiras semelhantemente imaduras. Nenhum tão belo,
de olhos tão expressivos, de braço tão forte. A atitude adotada pelo oficial, inicialmente classificada como arrogante, assumia dignidade a cada dia que passava. Ela se oferecera. Ele a recusara. Fora sincero. Afastara todas as outras também. Talvez não desejasse simplesmente um corpo bonito. Ela mesma estava cansada de corpos simplesmente. Sonhava com algo mais. Depois do sexo, o vazio se tornava maior. Sentia necessidade de carinho, amor, ternura. Os homens simplesmente passavam por seu leito, sem deixar marcas, numa interminável sucessão da qual restavam haveres materiais somente. Antes, todavia, isso bastava. Porque era diferente agora. Assustada, procurava afastar tais pensamentos, pois o orgulho a impedia de reconhecer o erro. Reparar a injustiça. Impossível. Cairia no ridículo, além de se sujeitar à vingança do oficial assim que estivesse livre. Temerosa das consequências de seus atos, decidia esquecer o infeliz acontecimento, deixando o tempo correr livremente. Então, arrimava-se à bebida e os prazeres, parecendo escapar à letargia, bailando com renovado ardor e volúpia, levando os mais ricos e esbanjadores para seu quarto, esvaziando-lhes os cofres sem o mínimo pudor, tomada de uma febre inexplicável, um medo insano da pobreza, do descaso das pessoas. A Aurora a encontrava invariavelmente desperta, tentando conciliar o sono, uma saudade estranha a dominá-la, uma dor que antes nunca sentira. Ao contrário do que esperava, os meses decorriam e a tão esperada tranquilidade não chegava. Naquela noite, entre os convidados da farta mesa, alguém se lembrou de jocosamente citar a pessoa de estranho profeta, atendendo pelo nome de Jesus. Entre zombarias e sarcasmos, contou que milagres eram a ele atribuídos, curas surpreendentes e, embora os da mesa insistissem em desacreditar, ele persistia no assunto, repetindo as histórias, as taças constantemente reabastecidas de vinho a incentivarem as narrativas repletas de magia e encantamento. Embora ébria, sentiu-se surpreendentemente desperta. Diziam-no na parte pobre da cidade, entre os humildes, pois somente estes dariam acolhida a tão inconcebíveis ideias. Durante o dia pregava, fazendo da praia o cenário para suas palavras. Ajudava os pescadores a lançar e recolher as redes. Alguns deles, os pescadores, acompanhavam-no por toda parte, dizendo-se seus discípulos. Discípulos de um pobre carpinteiro. Diziam que viera dar notícias de um novo reino. Os romanos que se cuidassem, pois o povo acreditava ser ele o Salvador prometido, o Messias das Escrituras. Rindo, os convivas ameaçavam-no, numa exposição de possíveis represálias caso ousassem tentar contra o poder reinante. Pretextando repentina e séria indisposição, a moça apressou a retirada dos retardatários, dispensando a costumeira companhia masculina, praticamente fazendo expulsar os mais insistentes. Parecia pensar. Mal o alvorecer se anunciava, envergando singela veste, encoberta por protetores sobre o manto, acomodou-se na liteira, ordenando aos escravos que a deixassem na praia, nas cercanias do local relatado pelo falante comentário. Estranhando a atitude da senhora, reconhecendo que ela estava cada vez mais esquisita, os carregadores se assentaram sob uma frondosa árvore, à espera da voluntariosa criatura. Sandálias nas mãos, os pés descalços rapidamente venceram a distância que as separava das águas, palmilhando a areia úmida pela maré que alcançara durante a noite. Buscou a proximidade das ondas e sua frieza acalmou, reanimando a ele e conferindo coragem. Ao longe, conseguia visualizar barcos aprestando-se para adentrar o mar. A praia, praticamente deserta, iluminava-se aos poucos, os primeiros raios de sol pressagiando o luminoso dia. Há quanto tempo não viu nascer do sol e a beleza da manhã, criatura notívaga que ainda adolescente se tornara. Junto às embarcações, cerca de 20 pessoas se detinham, admirando a rósea claridade que se distendia no horizonte. Dentre eles, mesmo à distância, alguém lhe despertou a atenção. Iluminado pelos tênues raios de sol, longos cabelos à brisa da manhã, manto qual vela enfunada ao sabor do vento, pés descalços como os dela. Imediatamente o conheceu como aquele a quem buscava. Inexplicável emoção contraiu-lhe a garganta e os olhos arderam em lágrimas. Acelerou os passos, em direção a Jesus de Nazaré,
praticamente correndo a seu encontro. Subitamente, parou. Qual jato de água fria, a consciência de sua real situação fez-lhe estacar, temendo a reação daquele homem de quem dizia maravilhas. Mestre consideravam, divino rabi o nomeavam. Repudiá-la-ia, não a escutaria, sabendo a pecadora aos olhos do Deus que lhe representava, o mesmo Deus que seus pais lhe ensinaram a temer e a respeitar desde pequenina, no lar humilde abandonado na juventude. O passado não tão distante voltou devastadoramente. Lembrou-se de que, àquela hora, a mãe estaria assando pão e esquentando leite de cabra. Sobre a mesa alva, o queijo feito pelo pai, humilde lavrador. A beleza estonteante da filha única fora-lhe a perdição. Atendendo aos apelos do mundo, ansiosa em também ostentar belas vestes e faiscantes joias, recusando-se a futuro obscuro e enfadonho, semelhante ao da mãe, e se acabar entre o fogão e os cuidados com a casa e os animais domésticos, abandonar o lar em luarada noite, auxiliada por prestativo admirador, que se comprometia em enviá-la à cidade mais próxima com contatos arranjados e definidos. Antes, porém, debaixo de enorme árvore, sobre a relva macia e orvalhada, tratara de cobrar o preço de sua ajuda. Ela se sentiu enojada, com uma vontade enorme de regressar ao lar, tardiamente arrependida do gesto impensado. Voltar como desonrada. Orgulhosamente, prosseguiu, recusando-se a renunciar aos sonhos. A sorte sorrira-lhe muito cedo. Logo abandonara a casa onde exercia o ofício, protegida por rico e idoso apaixonado, que lhe colocaria aos pés bens e atenções, divertindo-se em educá-la e prepará-la para a vida social entre os socialmente privilegiados. A inteligência brilhante e a força de vontade da jovem permitiram-lhe assimilar rapidamente os ensinamentos e, quando o bondoso protetor falecera, vitimado por fulminante ataque do enfraquecido coração, restara-lhe a casa luxuosa, joias e importantíssimos contatos masculinos que a incentivaram e apoiaram. A residência transformara-se em ponto de reunião dos que buscavam prazeres fáceis e alegria, dispondo de haveres para se manter. A beleza persistira a lhe descerrar as portas da fortuna, embora ironicamente fechasse a do coração, privando-a de emoções e sentimentos que se recusava a admitir até a noite em que conhecera o jovem oficial romano. Breves instantes bastaram para que se recordasse de tudo aquilo. Ele, Jesus, nem a escutaria. Como contar a história do que fizera ao homem que amava? A verdade, finalmente admitida, caiu-lhe sobre a cabeça com efeitos de avassaladora pancada. Amava-o, sim. Isso era amor. Achava-se imune a tal sentimento, menosprezando e restringindo ao sexo e às recompensas financeiras, zombando dos que afirmavam senti-lo, muitas e muitas vezes ela mesma objeto dos sonhos de uma infinidade de homens que a cobiçavam e desejavam. E ali estava, prestes a se abrir com um estranho, que provavelmente a colocaria no devido lugar, o das mulheres prostitutas. Amedrontada, recuou, sem dele desviar os olhos. Para seu espanto, a altaneira figura destacou-se dos companheiros, adiantando-se em sua direção. Como que colada ao solo, deixou-se ficar, observando os detalhes de sua fisionomia à medida que mais perto chegava, encantada com os incomuns olhos azuis, claros e compreensivos, fitando-a também. Instintivamente, ajoelhou-se, a água fria do mar molhando-lhe as vestes sem que ela disso se apercebesse, olhos na divina criatura que se achegava. Agora distingui a terna expressão dos belos olhos, os cabelos transformados em ouro pelo sol da manhã, o sorriso bom e amigo. Nunca vira alguém com tamanha formosura, a beleza irradiar dele, parecendo emanar do interior, superando todos os conceitos estéticos. Sentiu-se pequenina, ela até então orgulhosa dos dotes físicos com que fora agraciada. Suas mãos a levantaram gentilmente, sem que sua vontade nisso interferisse. O toque era cálido e terno, aquecendo-lhe a alma. Bondosamente a conduziu a tosco banco de madeira, sob antigas e frondosas árvores. Lá ela lhe abriu o ulcerado coração. Falou, falou, falou. Medos, angústias, desilusões, disfarçados sob véus de orgulho e indiferença, foram revelados à luz brilhante e pura da manhã, sob o olhar compassivo do mestre. Contou-lhe, envergonhada e arrependida, o que fizera aquele homem que agora reconhecia amar. A praia enchia-se.
Pessoas do local e de muitos outros lugares ocupavam-lhe os espaços, aguardando as palavras e ensinamentos do bondoso Rabi. Gentilmente, encaminhou em direção às gentes e ali, em meio aos sofredores do corpo e da alma, ela empreendeu o regresso que há anos não tivera coragem de fazer, temerosa das consequências de sua fuga, da sedução concretizada, iludida com as promessas de felicidade ofertadas pelo mundo, descobrindo que a mocinha inocente persistia na mulher cobiçada, encontrando-se nas palavras o surpreendente homem. De dentro dela brotaram virtudes sufocadas por anos e anos de medo, ansiedade, indiferença e ambição. Camadas de egoísmo e luxúria caíram por terra, relegadas a ínfimo plano pelas palavras esclarecedoras do mestre. Sentimentos e emoções recalcados surgiram à tona. Sentiu-se viva novamente, apta a enfrentar, com coragem e discernimento, os atos que praticara. Uma mulher com nova luz no olhar adentrou a casa onde estivera há mais de 6 meses, solicitando punição para alguém que nada fizera de mal, temerosa da opinião da sociedade e dos próprios sentimentos. Ante o estupefato romano, vestes sujas de areia e marcadas pela água do mar, revelou a verdade. Mentira para salvaguardar as aparências e orgulho. Ele nenhum crime cometera, somente ousara repudiar quem de graça se lhe oferecera. Que o ilustre senhor, por imenso favor, libertasse o jovem oficial injustamente acusado por ela, retornando às funções anteriormente exercidas. Castigasse, se assim o desejasse, mas atendesse ao seu pedido. Olhando-a, o poderoso e fútil romano nela não reconheceu a mesma mulher por quem nutrira desvairada paixão. Já não lhe interessava, destituída da flama e do orgulho que lhe realçavam a rara beleza e lhe atiçavam o instinto de caçador, ávido pela inatingível presa. Desdenhosamente, dispensou-a, após acatar a solicitação com equívoca benevolência. Imediatamente, ordenou que libertassem o oficial, pois que antipatia nenhuma tivera jamais contra ele, limitando-se a atender a cativante pedido, de seu interesse pessoal na época. Rindo, não fez questão de ocultar aos que lhe eram imediatos o caso, gabando-se da habilidade da conquista, efetuada a ínfimo preço em suas próprias condições. Afinal, sentia-se isento de qualquer culpa, pois que acreditara na traiçoeira, mas linda criatura. O oficial liberto que com ela acertasse suas contas, teria seu apoio e carta branca para o que fizesse. Fosse ele, incitaria o povo ao apedrejamento, utilizando os métodos do país conquistado, lavando com sangue a afronta terrível. Afinal, por que a repudiar aquele tolo? Mais fácil seria se alimentasse suas ilusões, já que inusitadamente selecionado. Resolveu olvidar o desagradável incidente, prometendo a si mesmo tomar cuidado com chorosas queixas de mulher. Retirado da prisão tão misteriosamente quanto ali fora parar, o confuso e adoentado oficial foi imediatamente conduzido ao alojamento militar, onde passou muitos dias sobre o leito, minado pelos maus tratos e pelas intensas emoções. Finalmente a febre o abandonou e, zelosamente cuidado por ajudante especialmente designado para isso, reintegrou-se à realidade, reassumindo suas funções. Debaixo dos comentários e risos dos companheiros, entre os quais a história se alastrara, soube da verdade. Surpreso ao extremo, limitou-se a ouvir, calando os sentimentos, sufocando as emoções. Os dias que se seguiram à surpreendente revelação serviram para acalmar a agitação, restituindo-lhe a clareza de raciocínio. Disseram-lhe que ela tudo vendera, distribuindo a maior parte das riquezas entre os necessitados. Consideravam-na louca. Sumira da cidade, certamente temerosa de que lhe ajustiçasse. Ninguém se lembrou de criticar a interferência do nobre romano ou sequer de repartir a culpa do inominável e covarde ato. Sequer se atreveram a lhe contestar a responsável atitude, negando a um compatriota pelo menos o benefício da dúvida e o direito a justo julgamento. A linda dançarina era o assunto em todos os lugares. Alguns a diziam enfeitiçada pelo profeta que se achava na cidade, pregando, curando e alienando a mente de pessoas como ela, pois que a induzira a se desfazer de invejosa situação financeira e de sólida posição entre os importantes da cidade. O jovem oficial resolveu então procurar Jesus e escutar suas palavras, intentando entendê-la, já que não a conseguira olvidar, apesar de tudo o que ela lhe causara. Informado, dirigiu-se à noite à humilde habitação onde diziam se encontrar o tal profeta,
falando aos mais íntimos, como costumava fazer após a refeição noturna. Vendo-o chegar, o temido uniforme denunciando-lhe a origem e posição, muitos se afastaram temerosos. O mestre, sempre sereno, não se surpreendeu com a visita. Pelo contrário, acolheu-o, convidando-o a se assentar à mesa junto a eles. Maravilhado, o moço ouviu-lhe as palavras repletas de verdades que ele mesmo entrevia muito em seu próprio coração. O meigo rabi falou-lhes, na intimidade do lar simples que o acolhia, sobre a mulher, santificando-lhe a missão, exortando os homens de bem a protegê-la e ampará-la, libertando-a do pesado ônus que a oprimia, estigmatizando-a como mero objeto sexual, usado e negociado, à disposição dos instintos e desejos do homem. Olhando o jovem nos olhos, bondosamente discorreu sobre o perdão e o esquecimento das ofensas, falando sobre o amor que transcendia as conveniências da sociedade da carne, elevando-se a páramos redentores. Encerrada a pregação, quando todos se retiravam, o oficial ousou aproximar-se do mestre, que lhe confiou o segredo pelo qual sua alma ansiava. No sítio humilde, longe da cidade, em obscura aldeiazinha, encontrou-a junto aos pais. No olhar deles, constatou alegria pela volta da filha jamais esquecida. A menina voltara simples como fora, os poucos bens bastando para colocar em ordem a pequena propriedade, propiciando-lhes prometedor recomeço. A chegada do jovem oficial devolveu a alegria ao semblante resignado e triste da moça. Quis falar, pedir desculpas, ajoelhar-se-lhe aos pés, todavia ele não o permitiu, sugerindo que ela esquecesse. Contou-lhe sobre o encontro com Jesus e as profundas lições de amor recolhidas do convívio breve, mas fecundo. O exército romano não opôs obstáculos ao desligamento do oficial, principalmente porque o poderoso cidadão que o enviara às grades endossou o pedido, ansioso em dele se livrar. Na pequenina propriedade, iniciou uma nova etapa existencial junto à renovada companheira, seguidores fiéis do mestre gentil e compreensivo. Depoimento. A Terra, escola que nos proporciona importantes oportunidades evolutivas, vezes sem conta, através de lições profundamente amargas e indiscutivelmente benéficas por se tratarem de aguilhões incentivadores de mudanças de sentimentos, constitui abençoado cenário de episódios de tamanha relevância que jamais nos abandonam a memória, milênios hajam decorrido. Naquela quase madrugada, pois o dia mal se anunciara, ao adentrar a casa do nobre e importante romano, prostituída e infeliz, mergulhada no lamaçal formado pelas ilusões do mundo, anestesiada pelas paixões, encontrei criatura idêntica às condições vibratórias, apta a atender às minhas injustas pretensões de vingança, ditadas pelo orgulho e vaidade exacerbados. Além da mágoa oriunda da inconcebível rejeição, preocupava-me com os possíveis resultados que um escândalo traria à reputação de mundana bela e desdenhosa do amor, disputada a peso de ouro, conquista inacessível que povoava os sonhos eróticos de muitos. Como estava iludida! Escusos interesses fizeram com que o romano proferisse a injusta sentença e nos tornamos cúmplices na traição. Obedecendo aos sábios e perfeitos dispositivos da lei de ação e reação, as consequências do ato insano pesaram-me de tal forma que, para oferir relativa paz, fizeram-se necessárias mudanças, reformas íntimas profundas, renovadoras. Bendita dor! Revolveu-me os recônditos da alma, permitindo que emergissem sentimentos nobres, sufocados pela existência desregrada e dissoluta, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade. Embora iniciantes, foram centelhas de amor que me conduziram ao amor maior, Jesus. Açoitada pelos remorsos, em meio ambiente que se me tornara hostil e adverso, fui ao encontro e a partir daí jamais dele me afastei. Sua doutrina mostrou-me os caminhos do recomeço, e o perdão incondicional do homem amado aliou-se à beleza e magnitude do momento inesquecível, permitindo-me desfrutar existência longa e espiritualmente proveitosa. Houvesse aquele influente romano negado a concessão do absurdo e injusto pedido, talvez eu dispusesse de tempo para refletir melhor, talvez enxergasse a nobreza da alma daquele por quem me apaixonara, compreendendo que ele jamais tripudiaria sobre os sentimentos de alguém, mesmo sendo esse alguém uma mulher equivocada com o amor e o sexo, cujo nome rolava de boca em boca, tema predileto da soldadesca. E, à noite, ele me procuraria. Muitas vezes ponderei sobre nossa doentia troca de interesses,
sobre nossa afinidade vibratória, resultando em sofrimento e aprendizagem, propiciando a educação de meu espírito em erro e a compreensão do verdadeiro significado do amor, resgatando-me da acomodação, da viciosa rotina de luxo e prazeres inconsequentes. Tempos depois, em reencarnação subsequente, recebi como filho querido aquele que fora maldosa autoridade, em deplorável estado de demência e alienação no mundo espiritual, cabendo-me a difícil e preciosa tarefa de educá-lo segundo os preceitos do Mestre muito amado. Então, o cristianismo se espalhara pelo Império Romano, à revelia dos muitos que tentavam sufocá-lo, e seus adeptos enfrentavam suplício, servindo de banquete aos animais famintos, ardendo como tochas, tombando sob os golpes dos gladiadores. Mais uma vez servia eu ao Mestre e, atada ao poste de martírio, elevei a dulcíssima voz, dom precioso, louvando meu doce Jesus. Como esquecer? O filho muito amado havia ingressado, apesar da educação recebida, nas tropas que ameaçavam os seguidores do Rabi crucificado, negando Jesus assintosamente, ironizando sua humildade. Novamente o poder e o dinheiro lhe acenavam, facilitando sua queda. Reencarnações repetiram-se. Vagarosamente, amparando-nos, o amor lapidando arestas, paciente e gradativamente, evoluímos. Aquele que um dia fora meu esposo, acompanhou nossa trajetória, muitas vezes assumindo o papel de pai na senda regeneradora de uma alma obstinada. Atualmente integramos equipes socorristas do mundo espiritual, irmanando-nos no atendimento a lares terrenos, principalmente no que concerne aos de difícil relacionamento entre pais e filhos. Sabeis qual o comentário que nos aflui aos lábios com maior frequência? Que falta faz Jesus nesses lares em conflito e dor? Realmente, quão fácil se tornaria a escolha adequada se o Mestre norteasse os passos das criaturas. Os tempos mudam, as coisas se modernizam, as situações clamam por atitudes saneadoras. Jesus continua presente, atual, sábio como nunca e imprescindível à criatura. Sob as vistas amorosas do Criador e de nosso governador espiritual, a evolução do planeta Terra se processa na velocidade inerente às conquistas e necessidades de cada ser, mas sempre em processo interativo com o nosso próximo, esteja ele reencarnado ou não, em contínua permuta de vibrações, energias e emoções, numa aprendizagem que flui naturalmente. Assim, o mal de hoje privilegia o bem de amanhã, a claridade sucede às trevas, sem pressa ou violação do ser, com Jesus sempre presente, a velar por nós pacientemente, aguardando que nos tornemos criaturas angelicais no porvir. Raquel, a dançarina. Fim.